Estou recebendo aqui a equipe da Secretaria de Saúde do município de Penedo, capitaneada pela secretária Vanina Mendonça. Estou recebendo também o Lucas Devec, que é da multinacional japonesa Alme. Nós vamos falar sobre um projeto importantíssimo que vai ser aplicado aqui em Penedo e que eu quero chamar a atenção dos pais, né, das famílias, pais, mães, familiares de crianças que estão na rede municipal de educação. Ultimamente nós temos anunciado muitas vezes aqui pesquisas, notícias sobre crianças que são diabéticas, crianças que têm problemas, né, cardíacos, crianças que apresentam algumas doenças e que às vezes as próprias famílias não têm conhecimento disso. Diabetes é um problema gravíssimo. É um problema que ultimamente vem sendo muito visado pela educação, pelos sistemas educacionais, porque muita criança tem apresentado diabetes, né? E é difícil de detectar, né, na criança. Então, melhorou muito, até porque hoje a merenda escolar ela é feita através das nutricionistas nas escolas, né? As escolas têm um cuidado muito especial em relação a isso. Eu vejo que até nas escolas particulares, as cantinas tiveram essa preocupação de lidar com essas doenças que hoje aparecem na infância. Antigamente eram só nós, os idosos, que tinham diabetes, né? Mas eu sou diabética e sei o quanto essa doença é uma doença ruim. Então, é preciso que seja detectado precocemente e que se tenham os cuidados necessários. E a gente vai ter um programa aqui em Penedo, e é bom que os pais prestem atenção, porque há muita desinformação em relação a isso, no que a gente vai falar agora aqui com a Vanina e com o Lucas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Eu vou começar com a Vanina, que é nossa secretária de saúde aqui em Penedo. Vanina, eu sei das dificuldades que você enfrenta no dia a dia na saúde, porque é um dos setores mais complexos que nós temos, né, em todos os municípios, não é só Penedo, mas é isso no Brasil inteiro. E esse momento é um momento muito especial porque é de junção, de parceria da saúde com a educação, não é? Como é que nasceu esse projeto? Bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia, Cristian. Bom dia a todos os ouvintes da Penedo FM. Então, Marta, esse projeto é o Clube da Saúde Infantil. É um projeto inovador. Penedo está sendo piloto desse projeto. Partiu do governo do estado, né, uma reunião com o secretário executivo, o Guilherme Lopes, com o Lucas e os representantes da empresa Alme, que também são as empresas que trouxeram para a gente o programa AVC das Sinais, o programa Bate Coração da UPA, que é o famoso Bate Coração, né, que já atendeu e já salvou milhares de vidas aqui em Penedo e no resto do estado de Alagoas também. E aí, essa empresa ela trouxe esse projeto para a gente, né, para que Penedo e outras cidades do Brasil que também vão receber esse projeto. No estado de Alagoas, primeiramente vai ser a cidade de Penedo, onde a gente vai atender inicialmente 600 crianças, certo? E o que é que o projeto vai fazer? A gente vai utilizar tecnologia de ponta para analisar essas crianças, se elas têm uma predisposição à obesidade, à hipertensão, à diabetes, coisas que a gente só, como você mesmo disse, a gente só verifica depois que já está adulto, que já está obeso, que já está hipertenso e diabético, quando já está na fase já adulta ou então até idosa, né? E aí a gente quer ver, quer analisar, quer descobrir isso de forma antecipada, né? Para poder já dar atendimento a essas crianças, né? Dar todo o acompanhamento que elas precisam, com o endocrinologista, com o nutricionista, com o psicólogo, com a rede multidisciplinar que for necessária, né? Então, a gente tem essa preocupação de fazer com que os nossos penedenses, né, as nossas crianças, elas cresçam com saúde e não se tornem cada vez mais dependentes de medicamentos. É verdade. E aí eu vou passar aqui a palavra para o Lucas, porque ele vai explicar. A gente quer também acabar com essa parte dessa desinformação, né? Os equipamentos de ponta,
acho que é o sonho de todo município, né? Trazer, é uma coisa que a gente vem conversando muito, né, sobre isso, sobre ultrassom portátil nas unidades, raio-x portátil nas unidades, um aparelho que faz hematologia e bioquímica, que são os hemogramas, né, que a gente faz no nosso laboratório municipal, que com uma gota de sangue, ele consegue dar o resultado de inúmeros exames, né? Um eletrocardiograma de dedo, né, que você coloca entre os polegares, e em 30 segundos ele dá ali o resultado. Então, assim, são coisas de última geração, que a gente vai trazer para Penedo para poder começar a fazer esse projeto. E aí eu vou passar a palavra para o Lucas. Vamos lá, vamos conversar com o Lucas. Que ele vai explicar muito melhor esse projeto. Ele é uma multinacional japonesa que tem aí esse programa, esse projeto e esses equipamentos. Então, nos fale, Lucas, sobre essa empresa. Legal. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Essa empresa, ela nasceu lá nos anos 2000 no Japão, com a ideia de resolver a disparidade na saúde global. Então, nós surgimos com um aplicativo para resolver muito o ponto do AVC e do IAM, como nós já somos bem conhecidos aqui no estado de uma forma geral e em outros estados do país também. A ALME, ela atua em mais de 30 países hoje. E esse projeto da maleta da escola, ele veio com a ideia de poder, de fato, então, identificar de forma precoce as doenças crônicas não transmissíveis. Então, nesse sentido, o Penedo está sendo pioneiro, mais uma vez, em poder receber esse projeto com equipamentos de ponta, como a Vanina disse, e a ideia é que esse projeto seja para o Brasil inteiro. Então, para isso, a gente já vem num local que a gente sabe que tem a seriedade de poder fazer a coisa correta, de acompanhar todos os pontos da melhor forma, e com isso ter a expansão para o Brasil inteiro, com certeza, para outros municípios também. Como é que esse projeto é executado? E eu vou fazer uma pergunta de gente ignorante mesmo, né? Desinformado. Vão implantar chip nas crianças? Jamais. Na verdade, esse projeto, ele não tem nada de invasivo, né? Travei. Esse projeto não tem nada de invasivo, né? Então, como a gente fala, por exemplo, quando você vai num laboratório comum para poder fazer um exame de hemograma, a gente está acostumado a colher o sangue daquela forma comum. Garroteia o braço, tira o sangue, é uma quantia até grande, né? Vários tubinhos de sangue para vários exames. Então, para ter, de fato, o menos invasivo possível, para não ter que furar a criança dessa forma e poder tirar tanto de sangue, a gente trouxe uma tecnologia que, inclusive, é brasileira, chamada HiLab, como parceira desse projeto, onde são como se fosse um laboratório portátil. São bem pequenininhos, assim, na palma da mão cabem os equipamentos, onde fura a ponta de dedo da criança, chamado de point of care, esse exame, que é como se você fosse fazer um exame de destro para glicemia, aquele furinho mesmo. Aquela canetinha que eu já fiz hoje de manhã. Exatamente. Então, com esse furinho daquela gota de sangue, nós pegamos uma quantia bem pequena num repositório ali, e a gente divide esse sangue em dispositivos. E aí eles trabalham dentro dessa máquina que cabe na palma da mão, em 10, 15 minutos, trazendo resultado de diversos exames de hemograma, creatinina, vitamina D e outros. Então, não tem nem o sangue mesmo, que seria mais invasivo de tirar de uma forma comum, não vai acontecer para poder, de fato, ser mais simples, né? Por que você acha que as pessoas ainda têm dificuldade de aceitar essas novas tecnologias? Tudo que é novo vem com uma confusão junto, né? Então, com essa questão de ser novo, algo que nunca foi visto e de fato sendo usado pela primeira vez, traz a dúvida, né? Então, eu acho que todo mundo quer fazer parte de algo que é novo, de algo que é bom, de que traz de fato resultado. Então, para isso, quando a pessoa não tem uma informação completa do que se trata o projeto ou do que se trata da tecnologia, vai pelo caminho mais fácil de dizer que não funciona ou de que não é bom, né? Então, a desinformação vem nesse caminho, eu acredito. Antes de anunciar vocês aqui no programa, eu tive a informação de que alguns pais disseram, não, meu filho não vai fazer esse exame, não vai participar desse projeto. O que é que você diria para esse pai, para essa mãe que está nos ouvindo agora? Eu diria que tem muitos pais que gostariam muito de poder ter a oportunidade de entregar para o filho, no conforto da escola, num ambiente que a criança já está inserida, que já está ali no dia a dia, de poder, sem sair da escola, com o pai no trabalho, da mesma forma, sem alterar a rotina, de dar acesso à saúde de qualidade, ao acompanhamento de uma empresa séria e que vai conseguir, de fato, trazer um diagnóstico assim precoce do que é necessário. Então, o pai que está com a dúvida se deixa ou não deixa, se você tem a oportunidade de realmente, nessa primeira leva de crianças, conseguir deixar o seu filho participar, vai ser de suma importância. E aí a ideia é, quem sabe, num futuro conseguir alcançar todas as crianças. Sou audacioso, né? Todas as crianças diferentes de uma forma geral. Somos audaciosos.
É porque nesse primeiro momento, como é um projeto todas piloto... as crianças, eu estou na fila. Como nesse primeiro momento, como é um projeto piloto, né? Uhum. A gente só vai atender 600 crianças. 600, né, certo. de algumas escolas do município que já foram selecionadas. 5 Tá. escolas. 5 escolas do município. Então, essas 600 crianças, elas vão servir de base para a gente poder montar o projeto. Vamos deixar claro que é de forma totalmente gratuita, o município não está gastando nada com isso, né? E aí a partir desse momento que a gente tiver o resultado, ver quais são as diretrizes que a gente vai tomar ali para poder tomar as providências, fazer o acompanhamento das crianças. Era justamente isso que eu gostaria de perguntar para você. Bom, a criança vai fazer o exame, tem o resultado. A partir desse resultado, qual é o encaminhamento que é dado? Pronto, nós já conversamos. Não é? Porque, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um filho, né? Uma criança que está na rede municipal. Essa criança vai e faz o exame. É detectado que ela tem, enfim, uma predisposição, né? E uma vez um médico disse para mim, Marta, não existe pré-diabetes. Quando eu percebi que eu tinha diabetes, né? Que foi quando minha irmã faleceu, com aquela, enfim, aquele sofrimento todo, aquela tragédia toda. E aí eu tomei um susto, né? Um choque. E aí eu fui para um médico e ele disse, vou mandar fazer todos os seus exames, mas eu vou lhe dizer uma coisa com a minha experiência de 50 anos de medicina. Não existe pré-diabético. Você vai ser diabética, pode ter certeza. Você está diabética, então comece a se cuidar. Então, a partir do momento que essa criança é detectada com essa predisposição, qual é o caminho que a Secretaria de Saúde, em parceria com a educação, vai tomar? Exatamente. E isso foi na nossa primeira reunião, acho que há uns 30 dias atrás, né? Eu sempre me preocupo, acho que todo profissional da área de saúde, né, que trabalha em gestão, se preocupa não só em resolver aquele problema, né? Porque assim, como a gente faz o saúde por todo canto, a gente leva nas unidades básicas de saúde, mas ali o médico vai passar um exame, ali ele vai passar um encaminhamento. Então não adianta deixar o problema lá com a população, a gente tem que dar resolutividade. Exatamente. E encaminhamento. Então, o que é que a gente faz? A gente faz com que o paciente ele tenha esse cuidado, né? Todo esse cuidado organizado e que chegue para ele de forma simples, para que ele possa ter o cuidado total concluído, né? E o que a gente vinha conversando, eu digo, não, a gente vai chegar, vai atender 600 crianças. E aí vamos dizer que tem uma média aí de 30% que tem uma predisposição a essas doenças. Meu Deus, 30%. Eu estou sendo... 30% eu estou sendo assim bem... Generosa, né? Bem generosa. Né? Porque a gente sabe que hoje em dia as crianças comem muito embutidos, né? Comem muitos industrializados e faz com que as doenças comecem a acontecer de forma muito mais precoce, né? Antigamente a gente comia muita batata, muito inhame, né? As crianças hoje em dia não querem comer isso. Meu sobrinho mesmo só gosta de comer linguiça. Hoje desembrulha mais do que de casca, exatamente, né? Desembrulha mais do que de casca. Antigamente tinha a farinha com feijão e o bolinho de carne que a vovó fazia, né? E comia, né? Hoje em dia, a praticidade na realidade, né, Vanina, que faz com que as pessoas façam isso. E também isso. A gente sabe da realidade de muitas famílias, né? Do baixo valor financeiro. Aqui no eu vejo no muita programa, gente... o Dr. Josué foi quem disse uma vez, olha, de casque mais e desembrulhe. É verdade, ele disse que o que vem da terra não faz mal. Dá um abraço aí para o Dr. Josué. Mas é pura realidade. Grande. E assim, a gente sabe também da situação financeira dessas famílias, né? Que às vezes é mais prático comer um embutido do que comer um frango, né? A gente tem algumas situações das famílias dizerem bem assim, vale comprar R$10 de salsicha, aquela salsicha hot dog que eu vou fritar e come com farinha. Exatamente. Mas é sério isso. E aí não envolve só a saúde, envolve educação, a gente vai envolver assistência, a gente vai analisar a partir dos resultados, né? Que todos os pais vão receber esse resultado das suas crianças, e aí a gente vai fazer um trabalho em conjunto, né? Toda a parte de assistencial em saúde que essa criança precisa, ela vai ter uma equipe multidisciplinar. Vai precisar do endocrinologista, vai ter um nutricionista, vai ter professor de educação física para começar a trabalhar de forma mais atuante na escola ou até no posto de saúde, né, que agora nós temos, que é um programa que a gente vai lançar mais em breve, né? Nós temos educadores de saúde, educadores físicos em todas as nossas unidades de saúde. E também, após essa avaliação, né, após o resultado, a gente vai sentar de novo, né, e vai ver o próximo passo para poder
fazer o atendimento dessas crianças. Se vai ser com teleconsulta, né? Então, tudo isso, primeiro a gente vai dar um segmento. A gente primeiro precisa fazer uma avaliação. Esse projeto, já no início, ele vai envolver, por exemplo, os pediatras, os médicos da cidade? Sim. Primeiro a gente vai fazer a avaliação. Certo. Né? Depois da avaliação, a gente vai trilhar a linha de cuidado para essa criança. Né, com os médicos que nós temos no município e também com o apoio da empresa, da ALME. Então, nesse projeto também, nós temos já à distância, desde o momento zero, 2 médicos, né? Então, um pediatra e um pneumologista, que vão dar o apoio para as enfermeiras locais onde elas estão realizando o exame e eles recebendo à distância todos os resultados. Certo. Então, no fim de todos os exames, que são 5 equipamentos, né? Balança de bioimpedância, pressão arterial, o ECG portátil e esse laboratório HiLab nas escolas, a gente vai ter, então, cada um desses exames pro pediatra e o pneumo acompanhar à distância, trazendo um laudo final. Então, ele junta todos os exames, um questionário que os pais vão responder antes dos exames, para poder dizer, de fato, qual é o encaminhamento ideal para aquela criança. Uma criança saudável, ok, ou não, tem um ponto de atenção para poder ter um segmento. Então, a gente vai trabalhar em conjunto nesse sentido. Onde você aplicou esse projeto, quais foram os resultados? Esse projeto, ele é pioneiro. É pioneiro, é o piloto. O piloto é Penedo. Penedo e mais duas outras cidades do Brasil. Certo. Então, esse projeto, ele é piloto para Penedo. Quando o secretário executivo lá, o Guilherme, viu essa possibilidade, até a gente estava conversando sobre outro projeto, né? Mas aqui em Alagoas. Em Alagoas. Mas em outros estados, vocês já aplicaram ou não? Esse projeto, ele surgiu como? O governo japonês, ele está investindo uma verba em tecnologia para poder levar a saúde. Então, como a gente tem esse ponto de resolver a saúde global, o Japão, ele seleciona empresas japonesas, multinacionais, para levar, então, a tecnologia, a informação para outros países. Nós conseguimos ser contemplados com essa linha de crédito para poder, então, construir um projeto do zero, mostrando a eficácia de fato na prática. Então a gente pegou equipamentos de fato regulados pela Anvisa, que já funcionam, que já são usados amplamente em outros países ou no Brasil de fato, juntando numa maleta para que a gente entregue para o município e ele faça uso disso nas escolas. Então, de fato, não existe um resultado em outro local, porque aqui, de fato, é pioneiro. Então, Penedo, em Alagoas, é o primeiro município que está iniciando. E quais são os outros 2 estados? Campo Magro, no Paraná, e Itaituba, no Pará. No Pará. Exato. As enfermeiras de Penedo, elas vão fazer esses testes. As enfermeiras que estão aqui. Está havendo um treinamento? Já, sim. Ou são vocês Isso. As 2 enfermeiras, Dayana e Jamila, né, que são as enfermeiras da coordenação que trabalham comigo, diretamente. Elas vão estar aplicando esses testes nas escolas. Certo. Tem um cronograma já montado, organizado, para poder atender essas crianças. E elas já foram treinadas pela equipe da ALME. Então, assim, não vai ser... A empresa, ela traz o projeto e traz os equipamentos. Sim. Treina a nossa equipe e quem faz somos nós, né? Exato. E nós que vamos atender os pacientes, as crianças. Vocês já fizeram Jamila, vocês já fizeram esse contato inicial com os pais, com as famílias, enfim, ou só com as escolas? A Dai. Porque a Dayana é a enfermeira responsável. A enfermeira responsável pelo projeto. Bom dia, Marta. Bom dia, Christian. Então, a gente já teve o primeiro contato, a gente teve a primeira reunião com a empresa ALME, acho que foi final de março, se eu não me engano. E aí, após essa primeira reunião, a gente montou um planejamento para fazer e selecionar as escolas que seriam contempladas com esse projeto. Então, a gente tem mais ou menos 31 escolas municipais aqui no município. E aí, a gente selecionou, primeiro, de acordo com a faixa etária que a gente ia começar. Então, a gente escolheu a faixa etária de 7 a 12 anos, agora de início. Não contempla as creches. Isso, não entrou as creches. Certo. Então, dessa faixa etária, a gente foi selecionando as escolas. E aí, a gente selecionou 5 nesse primeiro momento, que foi o Douglas Aprato, Irmã Jolenta, Mangabeiras, o Wilton Lucena e a São João Batista lá na Palmeira Alta. Então, eu realmente fiz peguei todas as extremidades. Geograficamente, você vai atingir todas as regiões. Então, eu fiz o planejamento, fiz o primeiro contato junto com o Lucas nas escolas. Ele conheceu as escolas onde vão ser realizados os exames. E aí, após esse primeiro contato, eu voltei novamente para a gente fazer o primeiro contato com reunião com os pais. Então, eu fiz uma reunião em cada escola com todos os pais das séries e turmas que iam ser contempladas dentro dessa faixa etária. Sim. E aí, a gente já fez em todas as escolas. E aí, eu levo um termo
termo de autorização, que é um termo meu com eles, eles autorizando que eu esteja no momento na escola, né, realizando esses exames, porque simplesmente eu não posso entrar na escola e fazer um exame sem autorização do pai. Então, é um termo realmente para firmar essa execução desses exames. E aí eu realizei todas essas reuniões. Crianças que são da turma de manhã, eu fiz reunião com os pais pela manhã. Quem eram da tarde, eu fiz pela tarde, justamente para não ter esse deslocamento dos pais em outros momentos. Então, eu fiz de tudo para que a gente conseguisse fazer da forma mais tranquila possível. E aí eu explico o projeto para eles da forma que Lucas e Vanina aqui explicou. E aí eles todos, na verdade, ficaram encantados, né, com esse projeto, e muitos assinavam na hora, outros levavam para casa para conversar com o marido e tudo mais. Mas assim, a gente já tem as 600 crianças selecionadas, então isso é um ponto muito positivo, apesar que a gente teve em outros casos as desinformações, né, mas aí isso, querendo ou não, a gente persistindo, né, conversando com os pais, eu no caso, né, dentro da escola, a gente conseguiu reverter essa situação, né, a gente mostrou realmente o que é o projeto. E aí, as crianças selecionadas agora, a gente vai começar o projeto a partir de julho. Então, de julho a novembro, a gente vai estar em todas as 5 escolas. Então, em julho, já vamos iniciar na Escola Mangabeiras, por exemplo. Então, aquelas crianças que são da turma da manhã, estaremos eu e Jamila lá na turma da manhã. Então, a criança não vai nem precisar se deslocar em outro horário. A criança vai estar no momento da aula e a gente só vai fazer uma retirada de 1 hora, mais ou menos. A gente faz a retirada da criança, realiza os exames e coloca ela novamente na sala de aula. E isso vai ser até novembro. Muito bem, eu quero no momento assistir. Vamos sim. Coisas, né? Vamos iniciar a partir sabe, Lucas, de julho. Eu me considero um dinossauro. Então, né, Cristian? Eu me considero um dinossauro. Mas eu gosto muito de apreciar essas novas tecnologias. Eu quero também, uma hora que vocês estiverem lá, eu quero dar uma passadinha para eu tô montando, Marta, o cronograma que vai ser o cronograma que a gente vai passar tanto para as escolas, tanto para os pais. Porque quando eu falo com eles nas reuniões, eu falo que se eles tiverem o interesse de participar do momento, eles podem estar lá participando. Então, eu vou montar um cronograma prévio para que eles saibam o dia que o seu filho vai estar lá, a data e o horário certinho para que eles possam participar. Também. Então, é uma coisa que realmente leva mais uma credibilidade para eles, para a gente também do projeto. E aí eu posso passar para você também e você vai acompanhando. Agora sim. A gente vai passar para a equipe de comunicação também. Passa também. E aí foi um questionamento do Kim. Vanina, por que você não deu publicidade disso antes? Eu digo, é porque eu não consigo atender todas as crianças da cidade. É verdade. Então, nesse primeiro momento, a gente selecionou algumas escolas, porque é um grupo pequeno, diante da quantidade de crianças que nós temos na escola. São quantas mil? A gente tem 10 mil, né? Mais de 10 mil alunos. Mais de 10 mil alunos. Então, a gente não consegue atender todo mundo. Então, não tinha como a gente dar publicidade, porque iam aparecer inúmeras pessoas querendo e a gente não ia ter como. E a gente realmente pegou essa faixa etária que realmente a Vanina falou da questão dos embutidos, que começam a gostar desse tipo de comida. Então, a gente pegou, junto com as nutricionistas da saúde e a educação, que eu fiz uma reunião prévia, né? E aí, nessa reunião com as nutricionistas, elas que indicaram fazer dentro dessa faixa etária. Por isso que a gente não é nada, eu vou escolher essa idade, né? Aleatório. Então, a gente sempre tem um estudo, uma reunião. Aleatória. Foi feita também essa reunião, né? Com as nossas, nós temos 4 nutricionistas no município. 5 da saúde, né? Na saúde. E tem as da educação, juntaram, conversaram e chegaram numa faixa etária. Porque também era uma dúvida, né, do Lucas, em qual faixa etária. Eu digo, vamos deixar que as nossas nutricionistas conversem e elas digam qual é a faixa etária que elas acham que a gente poderia realizar o projeto. Que chegou na faixa etária de 7 a 12 anos. De 7 a 12 anos. Que é justamente nessa faixa onde tem aparecido esse tipo de... Isso. Né, é muito mais comum hoje aqui, principalmente aqui no município. A gente vê a criança... É a chamada diabetes infantil, né? A gente tem as crianças que já tem um aparelhozinho no braço, né? Para estar fazendo a medição. Então, isso é muito mais comum. Tem até pessoas com técnicos de enfermagem justamente para acompanhar aquela criança, para aplicar a insulina. A gente conhece uns 2 casos aqui mais próximos a gente que tem. Isso, né? É muito complicado. E está muito mais comum, né? E sem falar, Marta, que Penedo é uma cidade tecnológica. Sim. Né? Nós trabalhamos agora Lógico. em busca de tecnologia, né? A Vanina adora tecnologia. Nós temos um prêmio de inovação. De inovação, Penedo, né? exatamente. Então, o que o prefeito Ronaldo preza pela tecnologia. Então, quanto mais tecnológico nós formos, e outra coisa, adiantar, né? Se a gente consegue fazer isso em 1 hora,
dá inúmeros resultados de uma criança. É verdade. Então é uma coisa que a gente pode fazer futuramente para todas as crianças e para todas as pessoas de Penedo. Para que ficar demorando para poder marcar? A gente sabe que existe uma demora, que é uma coisa que a gente trabalha diariamente para poder melhorar o atendimento. Aplicar inicialmente o projeto em crianças, mas posteriormente. Então, qual é esse projeto, previsão? Eu ainda vou... Esse projeto é um projeto mais pra frente, né? Exato. Aqui, na verdade, assim, a ALME, ela tem diversos projetos, né? Certo. Então, como o AVC das Sinais, Bate-Coração é um deles. Sim. Agora, esse das crianças, ele é, de fato, focado na saúde infantil. E um ponto bem importante que eu não tinha falado ainda, além de toda essa parte da escola, do presencial, dos exames, os pais, inclusive, receberão acesso a um portal que a gente está construindo, um site, um blog, que vai ser o maior da América Latina, com certeza. A gente está fazendo em tempo recorde, assim, para poder entregar informação de fato sobre todos esses pontos no entorno da diabetes, da obesidade, etc, para entender que até para as crianças vai ser algo bonitinho, assim, de poder ver que são 3 personagens, né? Sim. O Doc, que é o doutor responsável pelo projeto, Nina e Léo. Então vai ter podcast, videocast, que é vídeo animado, né? Sim. E também artigos, onde as crianças poderão ver esses personagens conversando com o Doc, que é o médico do projeto, animado, para poder dizer: pô, meu coleguinha tá mais cansado do que eu na escola, é normal? Aí o médico vai responder para poder dizer que, na verdade, pode ser a alimentação, pode ser, né, a falta de dormir direitinho, de ficar muito em tela. Então, existe, além do processo dos exames, da entrega do laudo, essa parte de conscientização que também é muito importante, né? Não adianta triar por triar e depois não ter essa conscientização para os pais de dizer que tem como melhorar, e começa de casa essa melhora, né? De poder entender hábitos e etc. Então, tem esse ponto bem interessante também, que vai ser bastante conteúdo disseminado pelas redes de forma gratuita, que é o Ar, TikTok e outros, o YouTube, enfim, para todo mundo poder acompanhar. Muito bem. Parabéns. Obrigada. E vamos conversar. Obrigada pela presença de vocês. Nós vamos conversar sobre outros assuntos. Que assunto na saúde aqui na falta? Não falta. Estou aqui, inclusive, recebendo algumas informações que a gente já está passando, né, para poder é o que não falta. Então, vamos Demanda conversar outras gigantesca. vezes, viu? Obrigada pela presença de vocês aqui. E eu vou lá, viu? Eu agradeço, Marta, o espaço. E eu espero que a gente tenha tirado as dúvidas dos pais, né? De todos que Ninguém vai receber chip. Não, ninguém vai receber chip. Mas olha, isso é normal, sabe? Gente desinformada, gente ignorante e de má fé, você encontra, infelizmente, sempre, né? Verdade. Quando apareceram os boletos com o código de barra, era... Como é a marca do demo? Não, verdade, é verdade. Não é verdade? Verdade. Então, a gente que está no meio de comunicação há mais tempo tem essas... Né? Tem sempre alguém criando alguma coisa, né? Então, a marca da besta, né? Pronto, a marca da besta, quando apareceu o chip, barra, né? O chip é fim dos tempos, né? São sinais dos fins dos tempos. Então, como eu rezo todo dia oração da paciência para aguentar o Christian. E eu rezo para ela para aguentar ela. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês pelas pela explicações. E vamos aplicar esse projeto aí, depois... A gente fala sobre ele aqui em outras oportunidades e quando você estiver aplicando, eu mando também. Rafael, essa semana, está em Maceió participando da Conferência Estadual de Saúde. Eu falo com quem a gente... Mas aí eu mando o Rafael acompanhar para a gente. E quando você for lá mostrar lá os pais, não vá para casa dela, mostrar lá ela como é. Porque a demora vai ser maior de aprender, viu? A gente vai mostrar, vai fazer um vídeo também, né? Mostrando os equipamentos. Vai ser essa semana. Vai fazer um demonstrativo, no caso, legal. Né? Para poder colocar nas redes sociais, para as pessoas verem também como é que funciona. Para poder ficar encantadas assim como a gente tá, né? Muito bem. Exato. Obrigada pela presença de todos vocês aqui no programa Lance Livre. Você está na melhor. 97,3.